Deixa eu Tá bem. colocar. Muito bom, muito bom dia. Obrigada mais uma Muito vez bom dia. por topar falar com a gente aqui. É sempre uma alegria poder ouvir um pouco da história de vocês. Então, se apresenta pra gente. Eu já te conheço, mas quem vai assistir a gente já te conhece. Então, conta um pouquinho, fala seu nome, o que que você faz, qual que é a sua profissão hoje, quantos anos você Sim, tem, onde você mora. tá. Eu tenho 58 anos, meu nome é Zenaide Schmidt, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, e eu sou militar da reserva, da Já Polícia tá, Militar. já serviu muito, né? Já, bastante. E conta, como é que você conheceu essa cuiabana que não é cuiabana, que é paulista, que fala porta, porteira, portão na internet? Como, o que que você estava procurando quando você me encontrou? Me conta. Ai, bom dia a todos, né? Que eu Bom esqueci. dia. Bom dia a você também. Eu comecei procurando ajuda, né? Porque eu estava numa situação financeira difícil, como todo mundo aí que participa, né? E aí fui procurando, aí um dia achei seu vídeo na internet, comecei a assistir e gostei. Aí disse, essa menina aí é tranquila, boa, vou ver aí. Daí comecei a olhar, até que um dia eu vi que você ia abrir o curso, né? Em Sim. outubro. E aí eu já havia, anteriormente, eu havia entrado com superendividamento na justiça, no dia 20/6, né? Eu entrei com superendividamento e foi dia 2 que ingressou, aí eu fiz minha inscrição no seu curso, dia 2 ingressei, né? E aí eu não sabia que estando na justiça eu não poderia, de certa forma, assim, ficava meio conturbada a coisa, né? Para eu participar do curso seu. Daí eu recebi orientação, você me orientou em alguma coisa, se eu gostaria de fazer ou não, e eu fiz, e encerrei o processo judicial. Dia 25/11 o processo finalizou e eu entrei com tudo no curso. E fui, e olha, e eu chorava muito antes, viu? Era uma pessoa super, assim, não tenho depressão, mas fiquei, né? Me tornei. Menina, já vi que nós temos muitas coisas para conversar aqui sobre esse processo. Então, assim, me conta um pouquinho mais. O que que estava acontecendo? O que que era esse choro? O que que estava acontecendo aí que causou esse choro e essa tristeza? Realmente você parece ser muito alto astral. Ah, sou mesmo. Eu nunca tive problema nenhum com depressão, nem nada parecido, né? Porque, assim, eu não via a luz, sabe? No fim do túnel, assim. E como eu entrei na justiça dia 6, e por causa do superendividamento, eu pensei que logo o juiz já ia dar um parecer, né? Eu já estaria tranquila, né? Nada. Eu já estava há muito tempo, acho que olha, uns 3 anos sem ver a cor do meu salário, por aí. Não via, e aí eu não morava aqui em Santa Catarina, eu estava na Bahia, né? E lá eu tinha um comércio, então aquilo ia, paga aqui, paga ali, paga lá, e vai, passa cartão para pagar cartão e vai levando a vida na barriga, assim, nas costas. E aí eu não tinha salário nenhum, quando apareceu a luz na minha vida, né? MDZD. Mas Aí então, hoje faz 3 meses que eu sei o que é ver o meu salário, né? Ai, como eu tô feliz. Eu me sou outra conta um pouco pessoa, viu? mais. E como, cara, tem tanta coisa para te perguntar que eu tô até assim, calma, Pergunta, você pergunta que eu deixou respondo. calma para me situar aqui. Mas então, Sim, sim. cara, 3 anos, quando alguém me fala assim, 3 anos sem ver a cor do salário, eu penso assim, tá, mas Uhum. essa pessoa tava vivendo de quê? Explica um pouco pra gente, o que que acontecia quando seu salário caía na conta? Quando o meu salário caía na conta salário, ia para a conta corrente e o banco pegava porque eu tinha vários empréstimos, né? E os empréstimos já vinham de tempos outros, né? Antigos. E aí eu achava que estava bem financeiramente, porque como eu tinha esse comércio lá na Bahia, e todo dia entrava dinheiro, e etc, etc, eu pensei que estava tudo tranquilo, né? E aí, depois, quando eu vi que não estava, foi quando eu vi que eu tinha um caminhão de cartão de crédito, e aí eu pagava a mercadoria que eu comprava para o meu depósito, para mim, meu comércio, né? Enfim, com esses cartões, e assim ficou, né? Passando cartão para pagar cartão, cartão para pagar cartão. E aí um dia eu disse, não quero mais. Daí começou 2019, chegou 2019, a crise bateu de vez, né? A Covid, e aí eu disse, meu Deus, eu já estava endividada, né? Só não sabia ainda o quanto. E aí eu disse, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Aí fui para o Serasa, SPC, vai, superendividamento e coisa e tal. E assim foi minha vida.
E você ficou durante. Então chegou um ponto que você falou, não vou mais pagar. Aí você deixou os cartões de lado, Não, não vou mais porque nem tinha como. certo? Mas ainda Eu- assim o banco ficou pegando teu salário. sim, sim, sim. Ficou E pegando como é meu que você salário todo fazia? mês. Sem o comércio, o banco pegando teu salário para passar um mês? Cartão. Os cartões que eu tinha, eu passava. Eu tinha uma máquina, né? De cartão de crédito. E aí eu passava os cartões, eu ia passando, porque os meus limites dos cartões eram altos, né? 70, 40, 30, 20, e aí eu ia, sabe, fazendo aquela bola lá, e se eu nem vou mostrar aqui, porque se mostrar, Deus o livre. E é muito cartão de crédito, e assim eu ia vivendo nessa bola aí que, olha, rapaz, é complicado. Na realidade, assim, muito complicado, né? E quando você é muito, muito complicado, e assim, nem deu para ter a proporção ainda do tamanho, você está Ah, contando para a gente agora, mas ah, quando que foi o momento de fechar o comércio? foi o momento que eu vi que o comércio não estava dando mais certo, né, em função de as dívidas serem maiores que as vendas, né? Sim. Eu não tinha mais psicológico para aquilo, e aí eu disse não. Daí a gente, na verdade, eu passei, né, o ponto adiante, e daí eu consegui algum dinheiro para mim poder. Aí veio uma outra história, né? Eu tive que vender minha casa para poder sobreviver aquele período, né? E aí eu vendi minha casa e vim embora para cá. O dinheiro daí foi quando ele, na realidade, quando ele conhece, a minha história é meio assim, né? Aí foi onde eu comecei a procurar alguém para me ajudar, porque eu disse, meu Deus, eu estou com tanto dinheiro aqui, eu não sei o que fazer com esse dinheiro, não sabia o que fazer. Aí eu não consegui encontrar, não consegui encontrar, não consegui encontrar o que fazer. Quando o dinheiro acabou mesmo, daí foi pior, né? Porque daí eu ia pagando um pouquinho do cartão daqui, uma coisinha daqui, me virava dali, pagava aluguel. Hoje eu não pago mais, graças a Deus. E aí eu disse, meu Deus, que é isso? Daí foi onde eu encontrei você. Mas a minha vida Então, era quando você vendeu a complicadíssima. casa, você ficou sobrevivendo do dinheiro da venda da casa. Da venda da casa, exatamente. E foi todo, viu? Não tem mais. Eu não tenho nem casa e nem dinheiro. Agora que eu estou começando minha vida, aos 58 anos de idade. Mas estou bem hoje. Hoje eu posso dizer que eu estou tranquila. Caramba, que história! E essa casa, meu Deus, como eu falei, é muita informação. Deixa eu digerir aqui. Então, É vamos lá. muito, é muito. É mais fácil você me Você perguntar do que eu contar, viu? Vamos lá, Tanta eu vou te coisa. perguntando. Caramba, que Vai, história. suas E dúvidas. você é vitoriosa, né? Decidiu vencer tudo isso. Sou, Outra pessoa talvez ia jogar a sou, toalha antes de sou. tentar. E quando você procurou ajuda a primeira vez, foi para investir esse dinheiro? Como é que foi antes de você se Não, não foi endividar? para investir, também, talvez para investir, né, mas principalmente para mim, para que eu pudesse sair do caos que eu estava, né, financeiro, né? E porque eu disse, meu Deus, o dinheiro vai acabar, que acabou, né? O dinheiro vai acabar e eu não fiz nada, não resolvi nada. Eu podia ter resolvido tudo e eu não resolvi nada, nada vezes nada. E aí ficou pior ainda. Eu devia ter lhe conhecido na época, eu tinha resolvido tudo. Porque na época, por exemplo, 100 mil eu não resolvi nada, né? Hoje, se eu tiver 100 mil, eu resolvo tudo. Então, é só questão de você ter alguém que lhe oriente, né? O esclarecimento melhor das coisas, né? Porque você tendo seu salário ali seguro, né? Ao qual eu consigo fazer minhas coisas e resolver minha vida, e mais algum dinheiro que eu já tinha na época, meu Deus, eu estaria super tranquila, de certa forma, né? Sim. E me explica uma coisa, como que foi essa decisão de vou entrar com um processo de superendividamento, vou procurar um advogado, como é que isso se deu? Se deu na procura, porque eu olhando o Facebook, né, e procurando, porque até então eu não sabia como mexer no Facebook, no Instagram, nada dessas coisas, não sabia nada. Era um Sim. analfabeto, assim, de internet, né? Hoje eu até me viro bem, até. E aí, procurando, eu achei ali, né, servidor público, porque como eu sou servidora, eu sou endividado, tem uma solução, superendividamento. Aí eu disse, poxa, tá aí, que eu estava procurando. E aí foi onde eu entrei com o processo. Entrei com o processo de superendividamento e a coisa. E eu falando com minha advogada, oh, pô, vídeos e vídeos meus chorando, desistindo da vida já.
Eu já não tinha mais vontade de nada, eu não queria mais viver, não queria mais nada. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou fazer um seguro de vida e vou acabar com a minha vida, porque, sabe, é muita conta, muita coisa. E a vergonha e ter que conversar com alguém e ficar mentindo, porque você mente o tempo todo, né? Para você e para os outros, né? Dizendo que vou, achando que. E você fica mentindo e vergonha, e eu já não aguentava mais, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nunca tive problema depressivo, nunca tive insônia. Eu sempre fui uma pessoa, assim, tranquila, sabe? De boa. E de repente eu me vi numa situação assim que eu digo, meu Deus, o que eu faço? E aí foi onde que eu vi a chamada ali no Face e resolvi entrar, né, no processo do superendividamento. E isso foi quando? Isso foi mês de junho do ano passado. Em junho do ano passado eu entrei com o processo, dia 20 Junho de de dois mil e junho, vinte e três. 23, exatamente. E aí já era outubro, não tinha avançado nada o processo. Nada, nadinha de nada. E aí, o que que você tem a dizer a respeito disso, né? Essa é uma briga que eu comprei há um tempo de meio que falar para as pessoas que, cara, não é a solução, não é ir de cara entrando na justiça, principalmente se você não fez nada antes. Como é que você enxerga hoje essa sua hoje, a relação, enfim, a minha ideia aqui não é falar dos profissionais, tá? Porque o processo de Sim, sim, nem eu. endividamento, ele é Sim, válido, ele não é uma coisa assim, mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque o advogado, a ferramenta que ele tem é entrar com o processo. Então, ele vai vender a sim, ferramenta que ele tem. É muito comum você chegar numa loja para você perguntar, você tem um sapato preto com branco? Ela vai falar assim, olha, eu não tenho preto com branco, mas eu tenho preto com branco com preto, serve? Que é mais sim, branco que preto. É comum oferecer a solução que tem. Então, o advogado ele não atua na esfera, não é que ele não atua, mas a grande maioria atua na esfera judicial. Existe a lei, existe a possibilidade de entrar com processo, mas tende a demorar. Cada caso é um caso. Ainda não é uma coisa assim que está clara como água, demora muito. Então, como é que foi essa espera, essa demora e a decisão de tirar o processo depois que entrou no método? Me conta um pouco disso. assim, a espera é angustiante, né? Para quem, até porque assim as pessoas que têm problemas de dívidas assim estão super endividados, né? A gente quer a solução para ontem, né? A gente não tem como ficar esperando tanto tempo. E aí quando eu vi que a coisa, sabe, empacou ali, ficou e ficou e ficou e ficou, eu disse, meu Deus, eu tenho que achar outra solução. Eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não deveria fazer. Porque quando eu entrei no superendividamento, na justiça, a minha impressão assim que eu tinha da situação era que assim em 6 meses, eu estaria tranquila, né? Assim, de certa forma, né? Estaria com o meu salário ali, pagando o que eu devia e talvez alguma coisa para me viver, sobreviver, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. O que acontecia era os meses passando, a coisa não resolvendo, eu falando com meu advogada, eu chorando, ela tentando ser minha psicóloga, tentando resolver a situação. Ô, Zenaide, tal, e tal, e sabe? E a angústia, e ela vendo toda a minha situação, mas também não tinha o que ela fazer, né? O que eles fazerem. Até o dia que, como eu já te disse, daí procurando, continuei, né? Não desisti, continuei procurando, disse você aí no Face, né? Aí eu olhei e disse, pô, eu até falei para uma outra pessoa, disse, olha essa moça falando aqui, eu acho que eu gostei. Daí a pessoa que estava comigo disse, interessante, né? Eu disse, é. Aí eu assisti a aula 1 e a aula 2. A aula 3 eu não assisti, que era exatamente a parte da proteção salarial, né? E aí eu depois eu disse, não, vou entrar no curso, vou entrar nesse curso. Aí pedi o cartão emprestado, né? Porque eu, logicamente, não tenho nenhum cartão hoje, não tenho, não quero nem conta com isso. Pedi um cartão emprestado, fiz a inscrição, né? Paguei com cartão de crédito emprestado. Foi a melhor decisão da minha vida. Não estou falando isso porque estou dando entrevista, nada, sabe? Estou falando porque é verdade. Eu me achei, me encontrei, vi a solução das coisas. Tudo ficou mais claro. Fiquei mão de vaca, viu? Fiquei mão de vaca. Tudo que eu gasto hoje, ou que eu invisto, né? Digamos, não é gasto, hoje eu não vejo. Eu fico vendo como é que eu vou fazer, sabe? Quando eu tenho que sair para fazer, eu digo, hoje eu vou sair fazer alguma coisa. Eu gosto muito de café, sabe?
do sul, né? Gosto de café. Eu levo minha garrafinha de café ou de tererê, passo no mercadinho que eu sei que tem aqui perto de casa, que o pão de queijo é R$ 1, compro 4 pãozinhos de queijo e vou, sento na beira da orla e da praia, fico ali tomando meu cafezinho, R$ 4 pão de queijo, passo o dia, ó, tranquilo, faço altos programas. E é assim que eu vivo, e assim, muito controlada, sabe? Antes, assim, de eu gastar, eu me pergunto, você precisa, Zenaide, disso aí? Você não precisa? Há necessidade? Não há necessidade? Porque, às vezes, o que leva também a pessoa tanto a esse caos financeiro também, no meu caso, é a impulsividade, né? Você acaba gastando o que não tem, né? Mas eu resolvi, aí não é bem assim, né? É isso. Eu falo E demais, viu? é isso que eu ia falar para você. E como que foi essa decisão de vou entrar no curso? Vi duas aulas e vou entrar no curso. Me conta um pouquinho mais. Eu vi como a solução da situação, sabe? Deu realmente, não é só pelo fato assim, proteger meu salário e agora tá tudo certo, como você mesmo fala, né? Além de eu proteger meu salário, eu aprendi muita coisa, né? Que o meu salário é um suor para me ganhar. Eu trabalhei 25 anos, né? Ali prestando serviços e sendo que eu, né? A minha profissão, enfim. E, poxa, aí eu disse, não, eu tenho que, esse dinheiro que eu suei tanto para ganhar, eu levei 25 anos para me aposentar, eu tenho que ter um carinho maior com ele, né? Com ele e comigo, né? Então eu vou ter esse carinho especial com esse dinheiro, eu não vou sair por aí, sabe? Alguém chega e pede para mim, Zenaide, tu pode fazer isso para mim? Ah, posso, Zenaide, mesmo não tendo, sabe, Zenaide, tu pode me ajudar com tal coisa? Ah, posso, e eu não tinha para ajudar, mas eu ajudava às vezes, mas não vem ao caso eu falar isso. E aí eu disse, não, chega, eu vou entrar nesse curso porque eu vou aprender a lidar, e eu aprendi a lidar com as minhas emoções, com as coisas, a dizer não, porque eu tinha um problema de sempre dizer sim, a dizer não, a cuidar do que é meu, né? A cuidar do meu dinheiro, a enxugar as minhas contas, né? Eu aprendi assim, ó, a enxugar minhas contas. É, eu olhei, né? Eu fiz o reset, eu olhei, meu Deus, quantas coisas nesse meu reset que não há necessidade de eu ter. Aqui, para que eu tenho algumas coisas que, por exemplo, né, algumas assinaturas de, não vou dizer, citar nomes, nada, mas que eu fui excluindo ali quando eu poderia, daí eu disse, não, vou fazer o pacote básico disso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, sabe? E aí eu vi, poxa, eu consegui economizar R$ 1.000 que fosse, ou R$ 100 que fosse, né? Eu disse, ô Senhor, muito obrigado, viu? E agradeço imensamente a você e a toda a sua equipe. Muito, muito, muito bom. Uau! Muito bom. E como que foi essa decisão de tirar o processo, né? Para dar um pouco de contexto para quem vai assistir a gente, Sim, não existe como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo para as não, pessoas que é praticamente impossível sim, você conseguir sim, tocar uma negociação administrativa, que é fora da justiça, que é o que eu ensino, e um processo judicial. Porque quando você mandar um pedido de negociação, o banco vai dizer, ó, você entrou com um processo contra a gente, vamos resolver isso lá uhum, em juízo. Alguns uhum, bancos até podem ser que negociem, mas será uma falha, eu sempre brinco, né? Uma falha no meio do caminho, porque sim. quando tem um processo, automaticamente aparece ali que aquele cliente está com uma situação na justiça. Como que foi a decisão de tirar o processo e como é que foi que você teve essa clareza de que seria o melhor para você? Na realidade foi bem simples para mim, sabe? Eu vi assim, eu disse, não quero mais o processo, pronto, não quero. Eu quero negociar, né? Quero fazer o que o curso está me mandando fazer, o que eu ouvia da Gélia falar. E pronto, decidi, foi assim, foi assim, no mesmo, eu falei, né, eu aí no plantão, acho que foi no plantão, se eu não me engano, Sim. eu informei que eu estava com um processo judicial, e daí recebi orientação para que eu, se eu que tivesse interesse, né, eu fizesse assim. E aí, no mesmo instante, eu não tive a mínima dúvida, eu disse, é isso que eu quero. Já tomei a decisão, já fiz contato com a minha advogada, já disse, eu quero interromper o processo, ela não criou nenhum obstáculo quanto a isso. Disse, tudo bem, eu já peguei, já mandou, tanto é que no dia, foi um tipo assim, dia 19 eu falei com ela, né, no dia 20 ela já entrou com o pedido, e no dia 21 o juiz já deu o parecer, já foi encaminhando e tal, e a coisa foi fluindo, quando eu vi não Foi tinha mais nada, rápido, né? foi rapidinho. E hoje você acho que não se arrepende, né? Mas eu acho que é legal para Não, quem vai assistir a gente deixar isso claro, não. assim.
a justiça, ela é um Não vale a caminho. pena. Não estou aqui dizendo que é errado entrar na Sim, justiça, mas a Zenaide tinha muito dever de casa, né? bastante. E mesmo entrando com o processo, você não tinha protegido o salário ainda, né? Ou seja, você Não, entrou com o não. processo e o banco continuava pegando teu salário. Sim, sim, sim. E ninguém me orientou o que eu poderia fazer, né? Eu aprendi através do método. Isso é Então, acho que isso é uma das dores, assim, às vezes essa espera pela justiça, acaba que a pessoa fica deixando ali a situação se arrastar e se arrastar e se arrastar, e acaba ficando sim, ruim. Mas sim, vamos um pouco mais para frente, né? Eu sim, sim. confesso, assim, que por mais que você me trouxe, assim, a situação do tinha o comércio, entrava dinheiro todo dia, depois eu fiquei usando minha máquina para levantar dinheiro. Quando foi o momento que você percebeu assim, não dá mais para eu ficar desse jeito? Foi quando o dinheiro acabou? Quando que foi esse momento assim que você falou, chega, eu não aguento mais viver assim? Quando eu tive que vender minha casa, né? Aí eu disse, chega, porque era o meu bem maior, né? E aí eu tive que vender, e o pior de tudo é que eu vendi e não resolvi nada, porque eu não sabia o que fazer, não consegui orientação nenhuma. Talvez a vergonha não me permitiu também, né? Porque como é que eu ia explicar que eu tinha vendido minha casa, porque eu devia bastante, né? Muito dinheiro. E se eu for dizer para você, eu posso dizer para você qual é o meu. Quando eu comecei, é hoje ainda, né? É o meu CR, o que eu tirei, né? Eu posso falar, não? Sim? Minha dívida total? A minha dívida total é 740 mil reais. Não é pouco, é muito. Quando E você eu tirou o estou, registrado? tirei, quando eu fiz tudo que você que foi orientado, né? Eu segui o método assim, bem de uma forma assim plena, né? Quando eu me inscrevi no curso assim, eu comecei a comer o curso, né? Sim, sabe? Então, e aí quando eu tive que vender minha casa e quando eu tirei o registrado, porque eu disse, meu Jesus, eu não tinha noção de que eu devia aquilo tudo. E aí foi, eu disse, não. E aí o dinheiro da casa foi embora e eu fiquei, né? E quando Mas você vendeu a estamos casa, aqui. tem, eu falo isso para as pessoas, né? Que uma das loucuras que as pessoas cometem na Uhum, tentativa de resolver o problema é vender patrimônio, vender casa, vender carro. sim, Você não chegou a sim. usar o dinheiro para pagar nenhuma dívida, o dinheiro foi para uso pessoal mesmo. Não, eu paguei, mas era aquela coisa assim, era tanta coisa para pagar que mesmo que eu pagasse, é porque eu não vendi a casa num valor à vista, né? Eu vendi assim para a pessoa me pagar um valor X, depois um valor X e o restante. Então, o valor X que eu recebi da pessoa, imagina, eu nem tinha noção que eu devia esse valor todo aí, né? Então, o valor que eu recebi da casa foi um valor bem aquém, né, do que eu devia. Então, daí naquele negócio de pegar o dinheiro, o cartão de crédito vence amanhã, aquele cartão, né? Aí eu vou lá, ia lá, pagava o cartão, daí no mês seguinte eu dizia, poxa, eu não devo aquele cartão, mas também não tenho dinheiro, tenho que passar o cartão de novo. E assim foi. Aí eu até o dia que eu disse, não, que é isso? Não posso ficar assim, de jeito nenhum. E aí foi onde eu tomei a decisão, entende? Sim. A minha vida, assim, já vem de tempos, logicamente, né? Eu acho que até uma doença, um vício, sei lá o que era, não sei, de compulsividade de gastar, assim, né? Então já vinha de um tempo bem aquém, né? E eu tive, claro, um tempo que eu tinha dinheiro, que eu tinha um patamar de vida ótimo, que eu não tinha dívida, mas depois desandou. E aí ficou assim como eu estou explanando para você aí. Sim. E essa noção de ter esses 750 mil reais de dívida, ela veio quando você tirou a primeira vez o registrado. Aham, bem isso, quando eu tirei a primeira vez, porque eu nem sabia que tinha como a gente ver, né? Aí eu disse, meu Deus, eu quase caí da cadeira. Eita, nós. Então vamos lá. Agora me conta um pouco assim. Cara, eu acho que, por mais que seja uma pergunta redundante, que eu já Pode conversei fazer. com você, mas você tem toda a sua história de vida aí, né? É, Uhum. cara, o que que você sentiu quando você realmente caiu na real, assim, de tudo, de todos esses anos, vamos assim dizer, fazendo as coisas sem. Como que foi o seu, acho que basicamente onde que doía?
onde que isso pegava aí dentro de você falar assim, caramba, A minha alma. A minha alma doía muito, sabe? E a casa que eu morava não era só minha, de uma outra pessoa que morava comigo, né? E aí, e nem era minha na realidade, era uma casa de herança, né? E aí eu ouvia outra pessoa falar assim: essa casa meu pai me deu, quitada, e agora eu não tenho onde morar, sabe? Isso que mais me machucou. E aí eu disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fui atrás do método aí, porque é muito triste, sabe? Muito triste mesmo. é, Foi isso, sim. e eu perguntei isso para você porque eu Eu sei acredito que você que sabe, sei. Eu acredito que através da sua história, talvez muitas pessoas deixem de vender a casa né? Bem isso mesmo. e deixem de fazer uma loucura, por mais que não foi possível para você, possa ser para Sim. outras pessoas. E Uhum, aí surge uma culpa, né? De tipo, uhum, olha o que que eu fiz. E eu agradeço por uhum, você compartilhar, porque isso vai ajudar muita gente. Pensa que não, sim, mas isso ajuda muita gente sim. a não ficar nesse ciclo, né? Mas, e aí? E assim, eu achei muito rápida a sua decisão de entrar no método. O que que fez você confiar no método? O que que fez você acreditar em mim? O que fez e as suas palavras, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, o seu jeito de ser firme nas coisas, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim que eu também tomo decisões, talvez, mas infelizmente algumas vezes erradas, né? Mas assim, eu costumo não é, não é, sabe? Se eu disser que eu vou fazer, se eu disser que não é não. Agora, por outro lado também, né? Porque até então era só para algumas outras coisas. E assim, aí eu acreditei, você é uma pessoa que transmite essa confiança, sabe? Uma pessoa de bom caráter, que transmite essa segurança, essa confiança para quem está do outro lado. Uma pessoa do bem, sabe? Que também passou pela situação que hoje, de uma forma talvez com um valor menor, né? Mas ela, independente do valor, é a mesma situação, né? Então aí você, poxa, você conta a sua história de vida, que você passou, daí você pensa assim, porque tem pessoas na vida, na cabeça da gente, às vezes, que a gente acha que é intocável, bancário, policial, é, funcionário público, enfim, várias pessoas que a gente sempre, né, em Deus, assim, ganha bem, não vai cair nessa, né? De repente eu vi você ali, assim, desnuda, né, falando, ó, eu fui bancária, eu tive dívida. Eu disse, e eu jamais teria coragem, viu, de colocar minha cara a tapa como eu estou fazendo hoje. Mas aí eu vi, poxa, a Dade está fazendo isso. Ela assumiu os erros dela. Eu também tenho que assumir os meus. E foi assim, sabe? Eu assumi meus erros e vi você falando tudo aquilo. Eu disse, não, é essa pessoa, é esse método, é isso que eu tenho que fazer. E foi assim, porque você transmite isso para as pessoas. O seu método transmitido, aí quando você faz toda a aula e você chega na terceira parte, que foi a pior de todas para mim, não sei se para os outros também, mas para mim foi, ai meu Deus. E aí você vê que, poxa, deu resultado, primeiro mês de salário, meu Deus, que é isso? Então, assim, sabe? Mas é toda a sua equipe e você, muito obrigada. Não, É eu que isso. agradeço. Fiquei emocionada aqui porque é, quem é louco isso. A gente É. rasgar nossas mazelas para as pessoas é horrível. Uhum. Até hoje É, é, inclusive, tá? Mas quando você percebe que a sua, igual você está fazendo aqui agora, você está fazendo a mesma coisa sim, que eu fiz. Que sim, você admirou, você está repetindo agora. Que é rasgar sim. o coração e falar assim, cara, eu errei, fiz besteira mesmo, É, fiz exato. loucura, vendi minha casa. Mas estou aqui para dizer que depois de ter feito tudo isso, eu descobri que não precisa ser desse jeito, que não precisava ter sido assim. E se deixar alguma coisa nessa terra, né? Então, Sim. o que você falou de fui e a gente leva na cabeça por fazer isso às vezes, né? Assim como você deve ter enfrentado algumas dificuldades, que é o que eu vou te perguntar agora, inclusive. Então, me emocionei porque é isso. A gente tá. Eu tenho começado isso agora, de deixar claro para as pessoas que essa responsabilidade de
ajudar os endividados não é da DGL, é nossa. É uma comunidade. E quando eu falo uma Sim. comunidade, é um ambiente de pessoas que começaram a se indignar com o que acontece, começaram a descobrir uma saída, e vocês são porta-vozes dessa mensagem junto comigo. É agora, como você está fazendo. Então, eu sempre passo essa pergunta: o que que te fez dar esse passo, para que a gente possa potencializar isso e mais pessoas possam dar esse passo, né? E o que você falou agora vai me ajudar muito e vai ajudar muitas pessoas também. E a minha pergunta próxima era essa: e aí? Entrou pro método, parece que é tudo mamão com açúcar, tudo fácil, tal. Qual que foi uma das ou a maior dificuldade que você enfrentou depois que você entrou no método? Olha, a minha maior dificuldade foi realmente ter que ir ao banco. Foi a pior de todas. Eu treinei, coloquei minha melhor roupa, me arrumei e fui ao banco. Quando cheguei lá, menina, foi a moça que me atendeu logo me passou para a gerente, né? A gerente não queria fazer nada que eu pedi, nada que eu falava para ela. Não. Ela dizia, não, isso é com o jurídico, isso é com o jurídico. Ela só falava assim, né? Isso é com o jurídico, isso é com o jurídico. Aí eu, né, saí do banco, saí do banco. Eu só olhei para ela e falei, ó, vou sair, mas eu volto, viu? Tipo assim, vou criar uma coragem e volto, né? Eu volto. Aí eu fiz contato com a equipe, dizendo o que tinha acontecido, que ela não acatou nenhum pedido, tal, tal, tal. Aí a equipe, né, disse, volte lá, você não deve ter feito as coisas ao qual foi orientada, volte lá, converse com ela, se não resolver, chama a polícia, se não resolver, faça um B.O. Lá, cheio de coragem, tufei o peito e fui. Quando ela me viu de volta, ela nem deixou ninguém, nem a senha me chamar, ela já me botou de canto lá numa mesa, e aí me deu um chá de cadeira e eu ali, né? Daí ela, não, mas dona Zenaide, ela olhava para mim e falava, dona Zenaide, ela falava assim. Aí eu disse, vou até a delegacia, fui até a delegacia, fiz o justification. Então, qual foi minha surpresa, que quando cheguei em casa, no dia seguinte, tinha lá, né, as confirmações do banco, para me confirmar isso, aquilo, 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 aquilo. Aí eu fiquei, meu Deus, que é isso? Daí entrei na comunidade, perguntei, o pessoal me esclareceu, e eu confirmei e consegui, é, mais me enchi de razão eu estava certa, né? Estava com tudo nas minhas mãos, a orientação, e fiz, foi isso, E você nem foi chegou a assim. mandar esse boletim de ocorrência para frente, né? Você só fez o boletim de Não, ocorrência e no dia não, seguinte ela já falou assim, já resolveu. melhor É, eu vou explicar um pouco isso aqui, porque pode assustar quem assistir a gente, né? uhum, sim, sim, É, discriminação é crime. Discriminação é crime. Mas, Dage, um gerente não atender discriminação, dependendo do que, sim. E ele pode responder, inclusive, criminalmente. Lá naquela época do mensalão, lembra? Do dinheiro na cueca? sim, Um sim, monte de sim, gerente de lembro, banco foi preso por ter sim, ajudado na lavagem do dinheiro, né? É preso mesmo, preso cadeia. E uhum, o artigo 71 do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, perdão, eu não sou sim, advogada, eu sempre troco os códigos, né? O artigo 71, eu falo que você não precisa ser advogado para saber ler uma lei. Tá dizendo bem assim, ó, cobrança vexatória não pode, e tá escrito lá, pena, detenção de 3 meses. Tá escrito lá. Se a gente está falando de pena, detenção 3 meses, claro que o gerente não atender uma solicitação não dá para ser considerado uma cobrança vexatória. Cobrança vexatória é um ato ali em público, onde a pessoa, enfim, usa termos pejorativos, e acontece muito dentro de uma agência, né? Só que a discriminação de uma pessoa se dirigir até uma agência, pedir um atendimento e ele ser negado, pode ser considerado discriminação. É claro que até a gente provar que o focinho de porco é tomada, daria um processo judicial. sim, Mas eu me lembro do teu caso, e fui eu que atendi você. Eu acho que foi a Mariana, mas a gente discutiu junto o teu caso. E eu falei assim, cara, ela não fez o que tinha que fazer. Ela tem que ir lá e falar para gerente, ó, você não vai me atender? Beleza?
me dá 2 nomes de 2 representantes legais da agência, eu vou fazer um boletim de ocorrência e vou representar contra vocês o Ministério Público. E não só, e não precisa ser no Ministério Público, mas existe essa possibilidade. Só que a gente não faz isso na intenção de levar em vias de fato. A gente faz isso na intenção de ser atendido, para que o Entendi. gerente saiba que ele não está falando com um leigo. Então, quando eu falo para os meus alunos e eu ensino a usar a hierarquia do sistema financeiro, porque aí a hierarquia diz, primeira coisa, vai no banco. Não tem como, né? E a gente não está falando de ir no banco negociar. Ela foi no banco para fazer a proteção salarial, que é o salário é protegido pela Constituição. Tá lá, artigo 10, o salário é impenhorável, a impenhorabilidade do salário. E aí, em cima da impenhorabilidade do salário, o sistema financeiro foi lá e criou regras que dizem que o trabalhador tem o direito de manter o seu salário numa conta salário sem descontos e levar o salário para onde quiser. Então, a partir da lei maior, a gente vai procurando os nossos direitos. Então, existe a parte civil, que aí é eu ir lá no banco, depois eu fazer uma reclamação. Então, existe que todo o método MDZD é pautado nisso. E é muito comum um gerente se prevalecer mesmo da vulnerabilidade da outra pessoa, seja por idade, você é super jovem, super de Ah, cabelo ruivo, pintado, você não tem a cara da senhorinha, mas você é uma senhora de sim, 58 anos. sim, Não, isso sim, não pode ser desconsiderado. E esses dias a minha sim, mãe foi no banco, a minha mãe é servidora pública, e foi nítido, assim, ver que ela foi mal atendida, sabe? E aí, como era uma situação específica, eu não vou me meter, não vou me indispor com o gerente, mas ficou óbvio para mim que a gerente fez mau gosto de atender. Eu falei assim, ai, mãe, ela te tratou como uma senhorinha que não sabe de nada, né? É isso. Então, é comum a gente encontrar esse tipo de situação, e eu acho que isso de, nossa, ela chamou a polícia, ela fez um boletim de ocorrência, eu aposto que essa gerente não se cria mais para cima de vocês. Você não prejudicou ela, porque ela foi lá e te atendeu. Porque o próximo passo seria mandar isso para frente. Então, mandar isso para o sim, banco mesmo, né? E quando você manda isso para o banco, através da hierarquia do sistema financeiro, o banco tem que se posicionar. O banco não pode simplesmente ignorar. Então, eu sempre digo que, para mim, a maior prova para mim, poder, conhecimento é poder. Também conhecimento é liberdade, você conhecer os seus direitos, né? E como que você se sentiu, Zenaide, quando você teve essa força de superar esse desafio aplicando o método? Como é que foi essa virada de chave, assim, de foi horrível, mas deu tudo certo? eu me senti o máximo, assim, né? Me senti o top. Aí entrei no meu carro, liguei o som bem alto e fui, sabe? Assim me senti muito bem mesmo. Porque a gente chega lá assim se sentindo insegura, né? Insegura, não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai dar certo, porque a gente fica com aquela insegurança do gerente, aquele papel, né? E aí quando você consegue, parece assim, tirei um peso, né? E quando você vê que realmente é aquilo que você foi fazer, e você foi orientado a fazer, gerou frutos no dia 30, quando o seu dinheiro vem, você diz assim, poxa, valeu a pena tudo aquilo. É assim, é muito bom mesmo. É uma coisa maravilhosa, sem explicação, assim, sentimento. Caraca, e aí me fala, quais foram os resultados que você teve nesse período aí de MDZD, posso colocar aí, já passou um pouquinho mais de 60 dias, mas Sim, nesses sim. 70 dias de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Nesses 70 dias, na realidade, eu tinha 6 dívidas, né? Com cartão de crédito financeiro, enfim, só que não eram 6 dívidas simples, né? Eram valores altos. Aí o primeiro que eu consegui foi o Carrefour, né? Ao qual eu lá tinha uma dívida de 23 mil, o meu alvo era 8 mil, e eu fechei essa dívida em cento, deixa eu até olhar a colinha aqui, né? Que tem que olhar. Que é inacreditável, em 30 vezes 149, totalizando 4.470. Então, A gente vai postar depois o print, né, eu do que tenho, você eu fez, esqueci. do dia que você É bem postou isso na mesmo. comunidade essa primeira negociação. Então, você conseguiu fechar uma negociação Aham, de dívida sem sim. juro e parcelada. Repete pra gente. Então, quanto que eles estavam te cobrando? 23 mil. E O conseguiu meu valor, fechar? eu consegui fechar em 30 vezes de 149 de 4.470. O valor total deu 4.470.
E não precisou pagar à vista, pagando parcelado. Não, tanto eles fizeram a proposta para mim à vista, no meu valor de 4.470, ou em 30 vezes, né? Aí eu fiz em 30 vezes com o primeiro vencimento dia 15 de janeiro. Eles me deram 45 dias, eu creio, para pagar a primeira prestação. Caramba. E a segunda vitória foi agora, recente, com o Santander, ao qual eu tinha uma dívida a princípio de R$ 73.000, 77. E eu fechei uma negociação com eles de 120 vezes de R$ 390,10. Aí deu aí em torno de 46, creio eu. O meu valor-alvo era 45, então também fechei tranquilamente. Agora faltam os outros, né, que eu vou correr atrás. Já estou nos ciclos. E deixa eu te perguntar sobre a conquista da proteção salarial. Você trouxe uma frase que, de novo, foi muito impactante Sim. para mim, que foi: eu passei 3 anos sem salário. Passou 3 anos sem salário e faz 3 anos que você tá, faz 3 meses que você está com salário. Como que tem É. sido desde o dia, como que foi dia 31 de outubro, quando você pegou seu salário inteiro pela primeira vez? Ó, quando eu abri o aplicativo do banco, eu vi que eles tinham feito a portabilidade para o banco ao qual eu tinha pedido, eu fiz assim, ó, yes! Consegui! Foi isso que eu fiz. E eu me senti o ser humano mais feliz do mundo. Porque a partir dali eu consegui administrar o que era meu, né? O que não era o banco mais que estava administrando, como, né? Então eu comecei, aí eu já tinha o meu reset pronto, porque eu tinha plena confiança no método, então eu sabia que ia dar certo, né? E aí eu já tinha o meu reset pronto, o que eu ia fazer com aquilo, com aquilo, com aquilo, e eu fiz. E, meu Deus, assim, olha, foi o grito de liberdade. Sim, muito bom. Quase só não foi às margens do Ipiranga, mas foi. E tem uma coisa curiosa Ah, que vocês sempre me trazem assim: ah, meu salário ainda uhum. não está sobrando. Porque vocês saem de uma situação de estar Sim, negativo para uma eu- situação de estar com reset, que é para conseguir colocar tudo, e depois de 60 dias já tem que sobrar pelo menos R$ 100 para guardar. Então, agora eu vou sim, devolver a pergunta. Você lembrando lá do seu 31 de outubro, quando você recebeu seu salário líquido, né? Saiu do caos financeiro, salário sobrou. uhum. Sobrou. Não sobrou muita coisa, mas saiu. Sobrou, né, no caso. Na época sobrou R$ 200, né? Foi o que me sobrou e eu disse, poxa, pela primeira vez na minha vida sobrou o dinheiro, R$ 200. Aí eu fiquei pensando assim, eu com a venda da minha casa, eu queria ajuda para poder fazer alguma coisa com o dinheiro que eu tinha, né? E que eu acabei não fazendo nada. Eu disse, não, mas com esses R$ 200 eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não apliquei em lugar nenhum, não fiz aplicação nenhuma, mas está guardado aqui na minha casa, junto comigo aqui. Entende? Eu, assim, sempre que sobra 50, às vezes sobra 10, às vezes sobra 30, eu vou guardando, porque é uma forma é uma forma de você dar valor àquilo que você tem, né? E de dizer assim, poxa, eu consegui, sabe? Eu consegui é, me controlar, controlar o meu dinheiro, controlar a minha vida, ser dona do meu futuro, que será muito bom, eu tenho certeza disso. E quando eu olho para o lugar onde ele está, eu digo assim, que bom, né? Tu está aí guardadinho, quietinho, porque eu estou usando para uma coisa que vale a pena, sabe? Que hoje é, tem uma função assim muito boa na minha vida, de eu olhar para aquele lugar e dizer assim, não é o que eu devo, é o que sobra. Isso é muito bom. E é isso aí. E por que que eu gosto sempre de dar uma cutucada em vocês quando vocês falam assim: ah, não, não sobrou muito. Ah, tá. Não, mas só, 3 anos sem salário, 3 anos vivendo do negativo do banco. é, R$ 200 pode parecer pouco, perto do total do salário, perto do tamanho das dívidas, né? Se considerar tudo que ainda tem pela frente para negociar, a gente sabe que quanto maior a dívida, leva tempo para conseguir você ir encaixando isso dentro do mês. Querendo ou não, já tem aí, ó, R$ 500 que estão indo para pagar os parcelamentos, certo? sim, sim, sim. Que vão começar aí agora para pagar os parcelamentos. Então, assim, isso já é sobra e já é a situação de antes eu não estava nem, eu estava com um processo que sei lá Deus o que que o juiz ia decidir. Agora É. tô eu aqui.
assumindo a rédea, sem precisar pagar 10% para ninguém. E aqui, para mim, assim, ó, eu sou muito direta, né? Eu não fico dando rodeio. E o que eu tenho para falar, eu falo. O advogado merece receber 10%? Claro que ele merece. Se ele trabalhar, ele tem que receber. É óbvio que ele tem que receber. Mas você já fez essa conta de que essa negociação aí que você fez, que o banco estava te cobrando 70 e poucos, e você vai pagar 48, que seja 48 mil. Esses 30 e poucos mil de diferença, você ia ter que pagar 10 a 20% para o advogado? Sim, é verdade. E é justo que ele receba? É óbvio que é. Se ele tivesse fechado a negociação, sim. Mas você não precisou de ninguém. Você foi lá e fez. E a minha pergunta para Uhum. você agora é essa: como é que você se sentiu fechando essas negociações sozinho, aplicando o método? Olha, eu me senti muito, muito bem. Tão bem que às vezes alguém me pergunta alguma coisa, assim, as pessoas mais próximas de mim, que eu vejo assim que tem uma certa dificuldade com alguma coisa e tal, daí eu falo, né, olha, não é tão difícil assim como você pensa, né, resolver. Aí eu falo do curso, né, eu falo, eu fiz o curso, isso, aquilo outro, e a pessoa aí faz o que achar que tem que fazer, né, no certo. Mas eu quando fiz assim, é uma coisa assim, ó, que nem tem explicação de tão bom que é, sabe? É uma felicidade tão maravilhosa, você não acredita, parece uma coisa irreal. Meu Deus! Principalmente a primeira proposta que eu recebi mesmo, eu nem acreditei, né? E quando eu liguei para que eu para que fosse concretizada a situação, que eles pediram para que eu ligasse, né? A moça falou: a senhora não esquece de efetuar o pagamento dia 15 de janeiro. O que eu respondi para ela: você acha mesmo que eu vou esquecer? Não posso, né? Porque a proposta que eu recebi, eu jamais imaginei na minha vida que eu conseguiria. Nem do Santander, nem tampouco do Carrefour. E eu disse: eu posso. Vamos em frente. E assim que eu me senti assim, super, super. Foi isso Eu que eu queria te, senti dentro de mim. Um alívio. eu queria não, quero te fazer uma pergunta. Sim, Depois desses, porque só para dar contexto para quem vai assistir a gente, né? Seu sim, registrado é um registrado de 700 e poucos mil, entre consignados, empréstimos. É claro que esse sim, não é o valor que você realmente deve, né? Esse é um sim, valor já lá em sim. cima. E você tem uma jornada aí que provavelmente você colocou quanto tempo? Quanto tempo você colocou lá na sua rota para sair das dívidas que você vai levar para. Olha, assim, ó, porque tem o meu banco, né, o meu salário, que eu sei que vai demorar um pouco mais, mas eu creio que em 1 ano e meio eu consigo resolver. A minha meta é essa, sabe? Já escrevi, já tá tudo, então quer dizer, como você falou, quanto tempo você teve de dívida até agora? Meu Deus, imagina 10, 20 anos só nesse negócio todo cheio, todo atrapalhado. E aí eu me coloquei como meta 1 ano e meio. Eu vou resolver tudo em 1 ano e meio. Talvez até menos, mas eu vou resolver. Tanto é que esses dois aqui foi, na minha opinião, bem rapidinho, né? Agora só falta o restante que eu também vou conseguir. Tenho certeza absoluta. Vai sim, vai sim. E eu quero te Com fazer a certeza. seguinte pergunta: o que que Sim. antes não era possível? Às vezes é uma coisa simples e que agora está sendo possível e mudou radicalmente a sua vida. O que que mudou radicalmente a minha vida e hoje é possível? Sorrir. Sorrir, ser feliz, dormir, é, ter uma preocupação, mas não uma preocupação tão grande, né? E, acima de tudo, aprender. Aprender a fazer o que é certo, o que é correto, o que eu devia já ter feito há muito tempo e nunca fiz, sabe? E, acima de tudo, assim, a confiança que eu adquiri em mim como ser humano, sabe? Aquela confiança que eu não tinha mais, que eu disse, meu Deus, eu não tenho mais salvação. E eu adquiri essa confiança, assim, plena em mim, sabe? Sabendo que eu vou conseguir fazer aquilo que eu me predeterminei a fazer. Que eu sei que lá no fim, assim, sei que falta um grande percurso, tenho plena consciência disso, mas eu estou vendo aquela luzinha que ainda está, mas está lá. E a cada passo que eu dou, ela vai ficando mais forte até eu vou passar por ela e vai ficar tudo claro, sabe? Como o dia. E é assim que eu vejo o meu futuro.
E isso assim, antes eu não via, né? O que que eu via do meu futuro antes? Nada. Eu só via tristeza, desespero, solidão, angústia, erro. Hoje eu não vejo mais assim. Eu vejo de uma forma completamente diferente. E para isso eu não precisei tomar antidepressivo, não precisei, sei lá, fazer um monte de coisa. Claro que a gente às vezes precisa de ajuda, obviamente, né? É, mas assim, a maior ajuda foi o método mesmo, que me abriu os olhos assim completamente. Parecia que eu vivia assim, ó, vendado, não enxergava nada, só aquilo, ou assim, né? Hoje se abriu um leque, sabe, de informações, de coisas que eu sei que eu sou capaz. E antes eu não sabia. Eu vejo futuro. E como é que você se sente vendo o futuro? Ai, meu Deus, só agradeço. Eu tenho muita fé em Deus, sabe? E todos os dias da minha vida, a primeira coisa que eu fiz no ano novo foi me ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigada para a pessoa que eu sou hoje. E todos os dias da minha vida, é isso que eu faço. Eu agradeço a Deus por tudo, 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 tudo. E por ter me colocado no caminho certo, no caminho da esperança, da luz, da magnitude de eu me achar, de eu me encontrar, sabe? E acima de tudo, de eu saber que sou capaz. Porque assim, hoje eu não me preocupo tanto assim, ó. Talvez o meu irmão que eu tenha pedido dinheiro, ou o João que eu pedi dinheiro, ou o Manuel, ou sei lá quem, enfim, não acredite mais em mim. Mas eu acredito, eu confio em mim, eu sou capaz, eu posso e vou fazer. Estou fazendo, entende? Então, assim, ó, e Deus está sempre, sempre comigo, sempre, em todos os momentos da minha vida. Hoje eu orei e disse assim: Senhor, me deixa, sabe? Eu sei que às vezes a história que a gente conta assim, porque se a gente for olhar mesmo lá de trás e for falar toda a nossa história, é uma história que já vem, né, de muitos e muitos anos. E às vezes você faz um resumão aqui, né? Vou ficar, né? Um resumão. Então, às vezes as pessoas não entendem. Pô, mas como é? Mas como é? Não tem como é. Não tem porquê. É. E hoje, assim, eu me sinto uma pessoa vitoriosa. Foi. Hoje nem foi, né? É uma nova pessoa. E assim, e com Deus, então, melhor ainda. Com Deus, o curso. Então, a primeira pessoa que eu tenho que agradecer sempre é Deus, que está sempre na minha vida. Depois a você e toda a sua equipe, que me fez enxergar a vida de uma forma assim que eu nunca tinha visto, para falar a verdade para você, nunca. Nunca enxerguei, sabe? Mas hoje eu enxergo. Eu enxergo e vejo uma vida bem melhor para mim. É o que eu ia Eu perguntar. espero. Como é que você enxergava a vida antes? O que que você via? Eu não via nada. Eu não via nada. Eu não sonhava, não tinha esperanças, nada. Não tinha nada. Era um vazio, um oco, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, aí o que acontece? Aí, por incrível que pareça, esse oco, esse vazio te faz fazer uma coisa errada. Aí você por alguma coisa, você vai lá e fez um empréstimo, ou ganhou. Em vez de você se preocupar em resolver essa situação, você vai lá para satisfazer aquele oco que está dentro de você vai lá e faz o quê? Gasta o dinheiro, compra besteira, faz coisa errada. E aí você volta para casa e se sente mais vazia ainda. Porque, poxa, o que que eu fiz? Poxa, o que que eu fiz? A culpa com um peso enorme em cima de você, sabe? E hoje eu não vejo mais assim, hoje eu vejo diferente. Eu consigo olhar nos seus olhos hoje. Talvez naquela época eu não conseguiria. Nem no seu, nem de algumas pessoas que estão nos vendo, ou várias, eu não sei. Mas enfim, é isso. Hoje eu consigo talvez ser exemplo. E eu não era. Já está sendo. Amém. E essa é a principal mensagem que eu quero deixar para você. É, já tem algum tempo que eu entro no carro normalmente e começo a pensar, né? Em algo Uhum. que me gera um incômodo, que me faz eu fazer o que eu faço hoje, é ver as pessoas sobrevivendo. Só existindo. Vou existindo, um dia de cada vez. Como se tivessem três vidas.
Eu ouvi isso de uma pessoa e falei assim: nossa, eu já vivi muito tempo da minha vida achando que eu tinha três vidas. E eu só tenho uma. E o tempo não volta, né? Quando a gente começa a sentir os sinais do envelhecimento. Eu falo que é depois do. Para mim, foi depois dos 34, 35 agora, a mudança da textura da pele. Senti muito forte a pele esse ano. Falei, nossa, a textura da minha pele mudou muito, porque você, não sei se é genética isso, né? Mas eu sempre tive a pele firminha e eu senti minha pele mais flácida, assim. Falei, ó, a idade tá chegando. E às vezes a gente demora um pouco para perceber. E principalmente o jovem. Tem um pessoal me vê falando assim, eu falo assim, eu não gosto de jovem. Jovem demora muito para perceber que as coisas não são assim do jeito que eles pensam, né? É uma brincadeira que eu Sim. faço, porque eu falo assim, conforme você vai sentindo o tempo passar, você vai vendo assim, eu só tenho uma vida. Eu só tenho o hoje. E eu vejo muita gente sobrevivendo, como você estava sobrevivendo, com um oco dentro do Uhum. coração. E você falou, eu me vejo sendo exemplo, você já está sendo. Quero te agradecer muito pela generosidade de você ter vindo aqui falar. E eu queria te pedir, eu normalmente não peço isso, mas para você eu vou pedir para você deixar uma mensagem, e não é sobre compra o curso da Dash. Eu sempre falo isso, eu não preciso Uhum. que ninguém faz para mim, não. Eu falo que eu brinco que eu sei vender meu curso. Não é sobre Aham. isso, né? Eu sempre falo, eu não quero chamar os meus alunos para dar uma entrevista para que eles falem, comprem o curso é bom. A ideia é que vocês Uhum. compartilhem a história de vocês, porque a sua história é totalmente diferente da minha. Eu devia nada Sim, perto do quanto você deve. Né? Quanto você devia sim, quando você me encontrou. Então, sim. você olha em comparação, mas são duas realidades diferentes. Eu era uma jovem de 24 anos, devendo 126 mil reais. Dentro do meu mundinho, muito. E você se viu aos 58, tirando um registrado e descobrindo 700 mil de dívida. E normalmente, Uhum. eu vou até perguntar isso para você: qual foi o sentimento que você teve quando você viu o registrado? Surgiu isso não tem solução? Meu caso é muito complicado? Surgiu alguma coisa assim? Ou foi só o susto mesmo? Deu nem tempo para processar? Como é que foi? Não, surgiu uma coisa assim de uma neurose assim de, meu Deus, será que eu vou conseguir com esse valor todo resolver minha situação? Aí eu entrei na comunidade, né? Comecei a olhar, 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 olhar. E me encontrei na comunidade que eu disse, tem um monte de gente igual a mim assim, né? Então eu vou me guiar também pelos passos deles e eu vou conseguir. E aí a noia passou, e aí eu disse, vamos em frente. Ergue a tua cabeça e vai em frente. E tô aqui, com a cabeça erguida e indo em frente. É isso que eu queria te perguntar, porque surgiu uma coisa assim, meu Deus, será que isso aqui tem solução? Então não surgiu a afirmação de, às vezes surge, a galera já fala, duvido, pro meu caso não tem solução, eu vou morrer pagando isso aqui. É, Tem gente que eu já ouvi isso é, de uma pessoa. Eu achei que eu ia morrer pagando, ia morrer e ia deixar dívida ainda para quem ficasse, né, para fazer o inventário. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão se identificar com a tua história e que tem um volume muito grande de dívida. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Talvez a sim, pessoa que está assistindo a gente, que deve 5 mil de cartão, vai falar, eu não devo tudo isso. Mas eu fiz é, essa entrevista com dois objetivos, né, com você. Para que as pessoas entendessem que a proteção salarial é difícil, sim, mas que ela é um direito. Você está aí há 3 meses com seu salário limpinho na conta, sim, e sim, que dever muito, ou dever pouco, a decisão de fazer o caminho vai ser o mesmo. A diferença é que sim, talvez para Tatiana, que devia 600 e em 4 meses conseguiu reduzir para 280, mas ela ainda tem 280 para pagar e está feliz da vida. sim, Você tem sim, 750 pulverizado em muitos bancos, né? Pequenas sim, dívidas, são várias negociações para fazer, não é igual a dela, por exemplo, que são dois bancos sim. só. Então, cada situação é uma situação, mas que você deixasse uma mensagem para as Zenaides ou João, enfim, para as pessoas que tiraram o registrato, estão aí começando Uhum. para participar de uma semana e estão olhando para o registrato e pensando assim: será que eu vou conseguir resolver isso? Será que tem solução para o meu caso? Primeiramente, assim, eu acho que a pessoa tem que acreditar em si mesma, né? Saber que ela é capaz. E a partir do momento que você saber que você é capaz, é, não deixar mais ninguém dizer que você não consegue, que você não pode, que isso é impossível, que é só um sonho. Não é. Não é só isso. Você tem que ter vontade, você tem que buscar, você tem que conquistar. É uma luta todo dia, é seguir o curso todos os dias,
é fazer as coisas todos os dias, é acreditar em você, é ir buscar, é correr atrás. Não adianta você querer fazer e ficar só achando que vai, né? O achando não leva ninguém a lugar nenhum. E realmente é a luta. Como no meu caso, o meu reset deu negativo, deu. O que que eu tinha que fazer? Buscar o positivo. Então, assim, mesmo aos 58 anos de idade, eu fui buscar o positivo, porque se eu tive capacidade de tanto tempo ficar no negativo, eu tenho capacidade também de buscar o positivo, né? Eu sou mais eu confio em mim, eu posso ir à luta, eu tenho um método nas minhas mãos para fazer o que é correto, para mudar, né? Porque não adianta só você fazer hoje e amanhã você está de novo recorrente no mesmo problema, né? Não é isso que eu quero para mim. Até porque eu também não tenho um monte de tempo assim para ficar, né? Recorrendo no mesmo erro todo o tempo. Então, para mim, chegou, é o ponto final da frase, acabou, sabe? E se para mim foi possível, por que que para você não é? É sim, sabe? É isso aí, a gente tem que acreditar na gente e buscar essa luz está aí, está dentro de você mesmo. É isso que eu penso, acho e vou atrás. É assim que eu vejo as coisas. Caraca, top. Muito obrigada, Zenaide, de coração, por essa Sim, mensagem que você deixou. Saiba que através da sua vida, é provável que muitas casas não sejam vendidas, que muitas amém. loucuras não sejam feitas. Eu tenho certeza que essa casa ter sido vendida pode parecer nossa, eu perdi a minha casa, mas foi o que você precisou passar para virar esse ciclo. É, Recentemente eu estava me lembrando de uma casa que eu perdi nessa história das dívidas, né? Eu não perdi Aham, de perder o dinheiro, mas eu desisti de comprar. Era uma casa sim, que custava na época uns R$ 90.000, dinheiro da época, 10 anos atrás, né? E hoje vale 400 mil. Então, eu não tive coragem de dar esse passo, porque eu estava muito endividada, eu estava devendo metade do meu salário. Eu falei, como é que eu vou assumir mais uma parcela de R$ 700? E hoje toda vez que eu passo lá, porque uma amiga minha mora nesse condomínio, e aí eu passo na casa de esquina, é a casa de esquina, assim, no meio de uma praça, num condomínio maravilhoso que tem aqui. E eu me lembro, né, disso, e eu falo assim, é para que mais pessoas tenham uma casa própria que eu faço o que eu faço, porque essa decisão custou, né, foi há 10 anos atrás, foi uma decisão errada que eu tomei, no desespero, no não, tô com medo, não vou dar conta. Hoje, com a cabeça que eu tenho, né? Taxa de juros naquela época eram 5% ao ano, ia ser baratinho o juro. é, E todas as vezes, assim, eu olho para trás e falo, cara, eu precisava ter vivido aquilo. Eu precisava ter perdido oportunidades, eu precisava ter deixado de construir algumas coisas, eu precisava ter passado por aquilo, senão eu não estava aqui conversando com a Zenaide. Tudo acontece do sim, jeito que tem que acontecer, mas enquanto a gente não aprende com os nossos erros, os erros voltam. Então, quando você comete um erro e você não aprende com ele, ele vai voltar. Porque a vida vai ter que te ensinar. Ela vai te ensinar de algum jeito. E esse erro vai uhum, voltar e esse problema vai se repetir enquanto você não pega para resolver do jeito que você fez. Então, essa experiência foi, triste, mas foi a experiência necessária para você ser a mulher que você é e ter agora, desfrutar dessa aposentadoria, vamos assim dizer, né, que é da reserva que fala, sim, com sim, paz, sim, serenidade e com o seu salário. E eu tenho certeza que nos próximos um ano, que sejam dois, que quando eu falo de tempo, depende muito, né? Porque tem o tempo dos consignados, tem o tempo das negociações, mas para mim, o mais importante é conseguir negociar tudo, para você poder estar com tudo negociado. O mais importante, eu digo assim, mais importante do que você falar assim, devo zero, é como que você vai viver até o devo zero. Que é o que você está sim, vivendo agora. Porque não tem como uma pessoa ter uma dívida alta e dizer amanhã eu vou dever zero. Vou desenvolver um método aí que a pessoa vai zerar as dívidas em. Não tem, gente. Isso aí seria lorota, charlatanismo. Mas só o fato de você saber essa dívida aqui é o valor justo, essa aqui eu vou pagar sim, essa aqui eu já estou pagando, essa aqui vai mais 48 meses e eu não vou fazer mais. Eu não vou mais não, renovar consignado, não vou mais pegar empréstimo toda vez que eu tenho uma dor de barriga, porque agora eu tenho o meu potinho do dinheiro dentro de casa e os financistas e economistas que me perdoem aí, né? Mas de verdade, eu prefiro um potinho de dinheiro dentro de casa que você olha todo dia para ele, valida que você está dando certo, e aí no seu tempo sim, você vai lá e faz uma aplicação no CDB, do que te dizer que, nossa, mas seu dinheiro está desvalorizando a inflação. Tá mesmo, mas pelo menos está nutrindo aí uma parte de você que precisa dessa validação, e aí com o tempo
tempo você vai dando próximos passos e próximos passos. Então, muito obrigada por isso mesmo, que Deus te abençoe muito. Receba o meu abraço e o meu parabéns e saiba que eu tenho muito orgulho de você. Você não precisa de que eu tenha orgulho de você. Você não precisa disso. Você já sabe que você merece, que você conquistou, mas eu queria te dizer que eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa de ter uma aluna tão dedicada e que está construindo uma vida incrível e que essa sementinha que eu plantei aí através de um vídeo invadindo seu Facebook tenha dado esse fruto aí incrível que é você criando sua nova vida. Mais dinheiro, zero dívida. Tá certo. Eu também agradeço muito a toda a equipe, viu? Muito obrigada mesmo. Foi muito bom participar. E estar participando, né? Foi muito Sim, bom, viu? a Né? jornada continua. Obrigada mesmo, de coração. Vou me despedir Tá de você certo. aqui da gravação, mas não vai embora não, que eu quero te dar um tchau, tá? Tá bom. Muito obrigada.